Ao longo destas últimas semanas de confinamento, estado de emergência, temos vindo a desenvolver algumas lives sobre alimentação e nutrição, nomeadamente lives sobre alimentação no confinamento, o que fazer com as sobras em casa, mitos sobre a alimentação, rotulagem. Também temos tido receitas à sexta-feira, portanto também não percam. E hoje calhou-me a mim falar um pouco sobre a alimentação, não em contexto de estado de emergência, mas sim em contexto de infecção por Covid-19. Portanto, hoje venho falar-vos um pouco do que é que uma pessoa que já está neste momento infectada pelo vírus que dá origem à doença poderá fazer de acordo com as sintomatologias mais frequentes em contexto domiciliar, não em contexto hospitalar, mas sim em contexto de infecção e ao estar em casa. Normalmente, uma pessoa infectada com o vírus SARS-CoV-2, que dá, entretanto, origem à doença por Covid-19, poderá sentir determinados sintomas e um deles está relacionado com a falta de apetite. A falta de apetite leva muitas vezes, e também juntamente a sintomatologia de febre, enfim, leva a uma falta de apetite. E esta falta de apetite é um fator de risco para uma perda involuntária de peso. Às vezes poderá ser interessante, e muitas vezes dizem-me essa questão, os meus pacientes dizem, ainda bem que pelo menos perco peso, mas é um peso perdido que do ponto de vista da composição corporal não é interessante. Porquê? Porque é um peso perdido em massa muscular e não propriamente em gordura, em massa gorda, que seria aquilo que seria interessante para alguém que está num contexto de perda de peso. E neste sentido, a perda de peso involuntária está relacionada com uma perda de músculo. Existe um catabolismo proteico associado e neste sentido poderá ser interessante pensarmos que as refeições devem ser iniciadas com um alimento rico em proteína, com alimentos ricos em proteína. E neste sentido ser, por exemplo, a carne, o peixe, os ovos, iniciarem também com leite, lacticínios, a fim de aumentar o conteúdo proteico. E mais importante do que não ganhar peso é não perder massa muscular. E neste sentido estes produtos, estes alimentos são muito interessantes. Do ponto de vista mais vegetariano, mais vegetal, poderão optar por consumir as leguminosas, portanto o feijão, as lentilhas, as favas, que também têm uma quantidade considerável de proteína, ou enriquecer efetivamente as sopas, considerar enriquecer as sopas com uma fonte proteica, com peixe, com carne, ou fazer da base, em vez de fazer a base com batata, fazer a base com leguminosas. São algumas ideias para aumentar o conteúdo em proteína. Para além disto, uma pessoa que tem falta de apetite poderá também sentir associada a alguma fadiga muscular, cansaço, falta de paciência e neste sentido o fazer comida torna-se um pouco penoso para quem está com este tipo de sintoma. E pode ser interessante fazer maior quantidade de refeição e em maior quantidade, portanto mais comida, congelá-la a fim de utilizá-la mais tarde e não terem que ir para a cozinha, cozinhar outra vez e perder esse tempo e depois acabarem por nem sequer comer porque não apetece fazer a comida. É também uma opção. Na falta de apetite, interessante também é aumentarem o consumo de, por exemplo, sopas, batidos, portanto enriquecidos energeticamente e do ponto de vista nutricional também. Batidos enriquecidos com frutos secos, cereais integrais, nomeadamente a aveia ou outro tipo de cereais. É interessante fazerem refeições mais curtas, portanto refeições mais pequenas e num espaço de tempo mais curto também, portanto menos quantidade, mais vezes ao longo do dia também é interessante. Para não terem tanta sensação de estarem cheios, uma vez que o apetite também já não é muito, é não consumir água, portanto não beber água durante as refeições, para não aumentar a sensação de cheio, mas sim antes da refeição ou, por outro lado, depois da refeição, fazer então o consumo de água.
Alguns outros sintomas relacionados com a doença por Covid-19 estão relacionados com sintomas gastrointestinais. E neste caso temos aqui o reflexo da diarreia. Muitas vezes em situações de diarreia, um dos fatores de risco relacionados é a desidratação. Perde-se imensa água em situações destas, o que significa que o risco de desidratação é grande. E neste sentido pode ajudar-vos a aumentar a hidratação com saquetas de reidratação orais, por exemplo, para além do próprio consumo de água. E poderem fazer estas saquetas, são um medicamento utilizado em casos de diarreia. Neste caso, poder-se-á considerar evitar alimentos ricos em gordura. A gordura normalmente e de uma forma genérica amacia o bolo fecal e portanto melhora toda a situação de evacuação e é exatamente aquilo que não se quer quando se está numa situação diarreica, o que significa que se estiver nesta situação, evite o consumo de produtos ricos em gordura, produtos demasiado condimentados, e também alimentos que contenham lactose, por exemplo, o leite ou os derivados de leite. Também será interessante evitar alimentos que aumentem a sensação de flatulência, portanto, que aumentem a sensação de gás. E aqui estamos a falar, por exemplo, das leguminosas, o feijão, o grão de bico, as favas, as lentilhas. Se por um lado queremos aumentar o teor proteico com este tipo de alimentos, com as leguminosas, por outro, se tiver uma sintomatologia de diarreia, poderá não ser interessante incluir. Portanto, por esta razão e por o mesmo alimento ser utilizado em situações diferentes ou não, é sempre importante avaliar caso a caso e de acordo com cada sintomatologia no seu foro individual e não generalizar. Mas, portanto, estas são ideias realmente mais generalistas e, portanto, não convém afunilar muito. Isso deveria de ser feito realmente avaliando caso a caso. Portanto, o que pode ser interessante é monitorizar efetivamente o seu peso, estando em casa, e pesar-se e verificar se está eventualmente a conseguir evitar a perda de peso involuntária. Que é exatamente o contrário ao que eu digo aos meus pacientes quando estão em momento de perda de peso. Eu digo, não se pese, não seja refém da balança, mas neste caso é uma situação pontual e é uma situação que requer algum cuidado, algum autocuidado relativamente realmente ao peso. Fora estas sintomatologias relacionadas com a falta de apetite e também algum sintoma gastrointestinal, também temos muitas vezes associado a sensação de tosse. E a sensação de tosse, aquele reflexo de tosse, pode ser amenizado evitando, por exemplo, alimentos muito quentes ou muito frios, não aumentando este reflexo da tosse, e preferir alimentos mais úmidos, mais macios, por exemplo, as papas, realmente de forma a não irritar a garganta e portanto, serem alimentos realmente mais macios e mais adstringentes. No caso das frutas, a maçã ou a pera também pode ser interessante. Tente sentar-se sempre na forma vertical quando está a consumir alimentos e não em cadeiras reclináveis ou comer deitado ou deitar-se logo após comer, também para diminuir esta sensação de tosse. No caso das crianças, mais no caso das crianças que utilizam e que gostam de utilizar mais as palhinhas, tentar evitar que as crianças usem as palhinhas, porque realmente ao sugar o líquido, este pode bater diretamente na parte posterior da boca e aumentar o reflexo da tosse. E quanto mais tosse, mais irritação, mais vontade de tossir a pessoa naturalmente tem. Para além desta questão da tosse, também temos sintomas relacionados com a falta de paladar, a falta de olfato, muitas vezes relatados por pessoas infectadas pela Covid-19, e aqui é muito interessante que possam dar oportunidade a consumir alimentos à temperatura ambiente ou até frios e evitar consumir alimentos muito quentes, porque aqui, ao contrário do que se possa pensar, diminui a sensação de gosto.
Quando não tem olfato, quando não tem paladar, não sente o gosto da comida, poderá também aproveitar e acrescentar um conteúdo em ervas aromáticas ou em especiarias, de maneira a aumentar a sensibilidade das papilas gustativas e aumentar assim o gosto, ou pelo menos a tentativa de evite efetivamente alimentos muito doces. Também não é interessante de todos os pontos de vista, e se sentir que a comida tem um determinado sabor a metal, um sabor assim mais metálico, poderá optar por utilizar talheres de plástico ou todos os utensílios serem de plástico. Eventualmente há bebidas e alimentos que podem ter um sabor mais amargo ou mais salgado, e aqui pode utilizar um pouco uma colherzinha de chá de açúcar e acrescentar no alimento a fim de amenizar efetivamente o seu sabor. Claro que estas são recomendações gerais para uns sintomas ligeiros relacionados com a Covid. E de forma a conseguirem ter uma alimentação equilibrada. Não há nada como uma alimentação realmente completa, variada e que seja efetivamente colorida, para que consigam ter o melhor resultado para uma situação que já de si não é boa. No entanto, sabemos que todo o sistema imunitário ou todo o estado de saúde que já esteja de si otimizado vai efetivamente melhorar toda a qualidade e até conseguir combater com algum tipo de vírus. Queria aproveitar também para vos dar algumas noções, ou pelo menos neste momento existe muita informação na internet, mas também existe muita desinformação na internet, e quero poupar-vos um pouco para quem não tem tanto espírito crítico, ou pelo menos não está na área da nutrição e da alimentação. É muito fácil aceitar qualquer tipo de afirmação que se diga na internet a respeito da alimentação e da Covid-19. No entanto, existem algumas afirmações que são realmente perigosas e que podem ser deletérias se as pessoas acreditarem neste tipo de informações, e eu gostaria de vos deixar pelo menos alerta relativamente a afirmações que possam ler relacionados com alguns mitos sobre a alimentação e a Covid-19. E um deles que tenha lido ultimamente foi: a Covid-19 pode transmitir-se através dos alimentos. Ora, a Covid-19 não existe evidência científica de que os alimentos sejam uma fonte de transmissão ou possam servir de via de transmissão do vírus que dá origem à doença Covid-19. Claro que isto não implica haver um cuidado com a lavagem das mãos pré e pós consumo de alimentos ou manuseamento de alimentos, que possam efetivamente separar alimentos cozinhados de alimentos crus, que diminui qualquer contaminação bacteriana, e obviamente consumir ou pelo menos confeccionar esses alimentos a temperaturas adequadas, ou refrigerá-los também a temperaturas adequadas. Outro dos mitos que também se lê é que o consumo de alimentos importados da China e de outros países afetados pela Covid-19 colocam-me em risco de contrair o vírus. Ora, também não existe evidência relacionada com este tipo de afirmação, e não há evidência que suporte a infecção da Covid-19, ou pelo menos que a Covid-19 esteja associada a alimentos que sejam importados da China ou de outros países que estejam infectados com este vírus. Claro que a lavagem das mãos é sempre uma regra que neste momento passa a ser também começamos a usar quase como estratégia, mas já passa a ser um hábito, a lavagem frequente, recorrente das mãos, mas não há evidência em como os alimentos vindos de outros países que estejam infectados possam realmente trazer ou contaminar-nos com o vírus. Outra das afirmações que se lê é: tenho de tomar suplementos para ficar protegido da Covid-19. Não há
evidência, mais uma vez, associada à toma de qualquer tipo de suplementos para prevenir ou para curar este tipo de infecção. Portanto, não há necessidade de ir correr comprar suplementos ou suplementar com algum tipo de vitaminas ou com algum tipo de alimento, porque realmente uma alimentação completa, variada e saudável por si só já está a combater e não só, também está a prevenir qualquer tipo de infecção. Portanto, um estado de saúde melhorado por uma boa qualidade alimentar, muito provavelmente já está a sucumbir a este tipo a evitar esta infecção. Portanto, não há necessidade de recorrer a nenhum tipo de suplementação, nenhum tipo de vitaminas. No entanto, já há hoje em dia alguma associação entre o consumo de probióticos e a possibilidade de melhoria do sistema imunitário, de que o intestino possa estar e está relacionado com a parte, com a atividade, com várias atividades metabólicas relacionadas também e diretamente relacionado com o cérebro, mas não existe nenhum alimento nem nenhum suplemento capaz de combater ou de prevenir diretamente esta infecção. Outro dos mitos que também se lê com muita regularidade é a Covid-19 pode transmitir-se através da amamentação. Ora, também não há evidência nenhuma relacionada de que o vírus SARS-CoV-2 possa ser transmitido pelas mães com Covid-19 aos seus filhos através do leite materno. Tal como os casais dormem juntos e poderão não um ter Covid-19 e o outro realmente não ser infectado, as mães e o leite materno também não existe evidência de que passe para a criança ou para o bebê. Claro que, no entanto, deve sempre manter-se informado, bem esclarecido e assegurar realmente as boas práticas de higiene para que este tipo de coisas melhore. Mas são algumas ideias que vos deixo relacionadas com algumas recomendações relacionadas com a sintomatologia e deixar-vos de alguma forma também descansados, porque a nutrição é um mundo e a internet é outro. E se quisermos encontrar na internet que o homem já pisou a lua, encontra-se, e se quisermos encontrar na internet que o homem nunca pisou a lua, também encontramos, e portanto, claro que convém que haja realmente algum espírito crítico para verificar este tipo de situações e a veracidade delas. Fiquem connosco para mais ideias. Mantenham-se protegidos o máximo que puderem e conseguirem, e até breve. Obrigada, não percam sexta-feira a receita da nossa nutricionista e mantenham-se connosco, tudo a correr bem, e até breve.